Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo do Administrador. Não esqueça seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Pessoal, hoje vamos fazer um comentário a respeito do pronunciamento bem contundente do presidente Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Em um evento que falava sobre a família e a vida, o presidente ele foi bastante contundente em suas falas, certo? Falou sobre vários assuntos de bastante relevância, assuntos que importam a mim e a você, certo? Porque estamos vivendo um momento, infelizmente, de ruptura, que pode acontecer uma ruptura das nossas instituições, certo? Infelizmente, ok? Porque assim, o presidente Bolsonaro, realmente, ele é um corpo estranho no sistema que existe aqui em nosso país, certo? Então, você vê, 2018 o presidente ganhou a eleição e você está vendo tudo que aconteceu após a sua vitória, certo? Nós estamos vendo aí o STF interferindo bastante no mandato do presidente, interferindo nas decisões do presidente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem uma votação no Senado, aí sempre a maioria vence, não é isso? Pronto, a maioria vence. Aí o que acontece? Aqueles partidos nanicos que perdem a votação, vão lá, entram com ação no Supremo Tribunal Federal, e aí então, muitas das vezes, o STF ele acolhe essa ação e interfere nas decisões que deveriam ser soberanas do Legislativo, tá certo? Que no final são sancionadas pelo Executivo. Então, nós estamos vendo que hoje em dia o nosso Superior Tribunal ele está praticamente comandando o país, certo? Ele que toma as decisões, ele interfere no poder executivo, ele interfere no poder legislativo. É isso que nós estamos vendo, infelizmente, que não deveria ser o papel do nosso STF, mas é o que nós estamos vendo. E eu gosto muito da frase do jornalista o Emílio Surita, quando ele diz o seguinte: não existe vacância no poder. O STF ele viu uma vacância no poder e automaticamente ele absorveu, e hoje é a força mais poderosa no nosso país, certo? O presidente Bolsonaro ele fez muitos desabafos, ele fez vários comentários, ele falou a respeito das questões relacionadas às eleições, etc. Então ele foi bastante contundente, ele está com muita raiva a respeito do que está acontecendo no Brasil. Mas veja bem, a grande questão aqui também é o seguinte, veja só, porque os ministros do Supremo, eles não têm votação, certo? Eles não têm um voto popular. Então quer dizer que eles são lá colocados num cargo, mas ele não tem representatividade. Quem tem são os políticos, senadores, deputados, presidente, governadores, etc. Essas pessoas têm a representação popular porque foram eleitos pelo povo. Bom ou ruim, foi o povo que colocou lá. A gente não pode fazer nada, certo? Esse é o jogo, essa é a democracia e esse é o cardápio que nós temos para hoje. Então é isso que está acontecendo e o presidente aí, ele desabafou, fez um desabafo bem contundente, tá certo? A respeito do ocorrido. E se você parar para pensar, você vai ver que nas suas falas ele está correto no que está acontecendo. Inclusive ele fala, né, que ele em si está respeitando a Constituição, está jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Agora ele falou o seguinte, que agora o STF está decidindo a respeito do marco temporal, que é a decisão a respeito da demarcação das terras indígenas. O presidente Bolsonaro, ele falou o seguinte, que poderia não aceitar uma decisão que possa vir do STF, por conta de não concordar, certo, com essa questão da interferência do tribunal, nessa questão da demarcação das terras indígenas. Então essas são as falas do presidente. Inclusive, ao final aqui do vídeo, eu vou colocar algum vídeo que fala alguma coisa a respeito dessa situação do presidente, a respeito desse pronunciamento, tá certo? Aí vai trazer aqui a baila desse vídeo. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai trazer no vídeo. E o segundo ponto é o seguinte. O segundo ponto desse vídeo, eu queria falar a respeito da idiotização da mente de muitas pessoas, certo?
que acontece? O professor Olavo de Carvalho falava muito a respeito disso. Ele falava, poxa, cara, infelizmente no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, existe uma crescente idiotização das mentes das pessoas. Até no livro Maquiavel Pedagogo, o autor, o Pascoal Bernardin, ele fala que isso aí é estudado para que realmente consigam idiotizar, os cidadãos. De que forma? Pega-se a educação, certo? E o que é que se faz? Não se dá uma educação de qualidade. O que se dá? Se cria clichês, se cria narrativas, se cria pensamento de gado, tá certo? E isso coloca-se nos meios dos colégios, das faculdades, das universidades, certo? Esse é a abordagem que nós podemos ver no livro do Pascoal Bernardin, tá certo? Maquiavel Pedagogo. Que ele diz que isso aí é estudado por engenheiros sociais para que venha a idiotizar realmente a população e a população não possa pensar por si só. Por isso nós vemos cada tipo de fala. Eu presenciei por alguns dias agora, cada fala que você para pensar, cara, essa pessoa não sabe nem o que está falando. É o que o professor Olavo de Carvalho falava bastante, que é o cara que é o analfabeto funcional. O cara que lê e não entende o que lê, o cara que está lendo aquilo ali, né, mas não está codificando aqueles símbolos, tá certo? E não consegue expor aquilo que está lendo, nem interpretar, muito menos o que está lendo. Esse é o famoso analfabeto funcional, certo? E o que é que nós vemos? São pessoas e mais pessoas que são multiplicadas dentro dos colégios, dentro das faculdades, dentro de todo tipo de curso aí que nós vemos, a multiplicação desse tipo de pessoa que não entende, tá certo? Ele até sabe ler, sabe escrever, até escreve legal, alguns, né? Muito poucos sabem escrever até bem, mas não conseguem codificar o que escreve ou conseguem codificar textos que são colocados para que ele possa interpretar. Esse é o famoso imbecil, certo? E como o professor Olavo de Carvalho falava, né? É o famoso imbecil, do livro Imbecil Coletivo, né? É o cara que começa a repetir aqueles chavões, aquele aquele mimimi que a gente vê sempre, tá certo? E não sabe, não interpreta, não entende o que está falando. E nem tem muito menos propriedade, porque só repete os chavões que vem na mídia, nos jornais, não lê um livro sequer, mas se sente, tá certo? O maior intelectual a respeito daquele assunto. O cara nunca leu nada, não lê nenhum livro durante o ano, mas fica dando palpite político, fica lutando por causas que não conhece. Cara, esse tipo de pessoa tem que estudar. Por isso eu vou falar até como o professor Olavo de Carvalho falava: vai estudar, burro. Ela é revoltante. Tem que deixar de ser burro, tem que estudar. O professor Olavo de Carvalho falava muito dessa forma, certo? Porque o cara quer dar palpite e nunca leu nada, certo? Nunca leu um livro, mas quer dar palpite sobre tudo. Acha-se a última bolacha do pacote, pensa que sabe alguma coisa do que está falando, mas não sabe de nada. Não entende, não consegue interpretar a realidade na qual está inserido, certo? Por isso o professor Olavo de Carvalho, no seu livro O Imbecil Coletivo, ele fala muito bem a respeito dessa situação, certo? Por isso que eu digo, cara, se nós falarmos sobre um assunto, nós temos que pelo menos ter lido alguma coisa. Eu não digo alguma coisa não, tem que ter lido muito a respeito do assunto, para não estar falando besteira, certo? Muitas vezes trazendo à baila textos que você nem entende. Você começa a ler e não entende. Eu pego cada coisa que eu começo a ler, eu disse, poxa, cara, eu leio no começo, eu termino, não sei o cara falou na primeira linha. Não entendo o que ele quer transmitir. Porque ele mesmo que está transmitindo aquilo ali não sabe.
Estamos entendendo como é que funciona, certo? Então é isso aí. Nossa indicação leitura, esse livro aqui, ó, A KGB e a Desinformação Soviética. É um livro muito bom, certo? Fala sobre a respeito da infiltração soviética, né? Eles são os mestres da desinformação, tá certo? Os soviéticos. Aqui o livro, o autor, né, o Ladislav Bittman, foi um ex-agente, tá certo? Do serviço secreto da Tchecoslováquia, que era um serviço secreto que respondia à União Soviética. Então ele conhece com muita propriedade a respeito do que ele está falando. E ele diz, cara, a KGB é o melhor serviço secreto que existe no mundo, porque os caras sabem trabalhar com desinformação. Os caras são muito bons, certo? No que eles fazem. Então, pessoal, é isso aí. Hoje, sábado, nós teremos nossa live cristã, não perca. Está excepcional, tá certo? Outra coisa, você que puder aí, que você está compartilhando nossos vídeos, dá essa força aí, para que a gente possa continuar esse trabalho, tá certo? Compartilha nossos vídeos e acompanha até o final, que eu vou colocar aqui um vídeo a respeito das falas do presidente, tá certo? Então, um forte abraço para todos e até a próxima. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial o Globo, Folha. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético, que o João assassinou a esposa Maria. E ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Eles viviam em união estável. Solte-se o João, volte o processo às origens. Assim foi a absolvição do Lula. Patrocinado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época, que já se prescrevia, todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer
o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, doutor de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem pra cima de mim, se são homens. Eu sou suspeito para falar de parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta, que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência, aprendeu Libras, dá exemplo, porque participa ao lado da ministra da Mulher, no Dia das Mães, no horário das 20h30 da noite. Ela é processada. O que querem com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por 3-2, o ministro Alexandre de Moraes falou: temos jurisprudência em cima do Francisquini. Uai, seu app de vídeos curtos.